Boa noite a todos. Graça, conhecimento e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Muito bem. Nós vamos ver nessa primeira noite de seminário, e vamos ver em nome de Jesus aquilo que leva 16 horas para ser ministrado. Nós vamos ministrar em 3 horas, sendo que já passaram 20 minutos, e nós vamos então ver em 3 horas. Tá? Muito bem. Vamos ver a declaração de fé. Por que começa com a declaração de fé? Nós estamos vendo a identidade ministerial, então não deveria começar assim, como que a igreja surgiu, como que ela é organizada, e aí depois aquilo que ela ensina? Não. É simples. Por quê? Quando se abre uma empresa, as pessoas abrem uma empresa, elas organizam essa empresa e elas colocam o produto delas para ser trabalhado, e elas têm ali a regra de como esse produto, como a própria empresa e o produto, vão ser trabalhados. Ali tem o regimento interno, ali tem o estatuto, tem uma série de coisas, né? Só que nós não somos uma empresa e estamos simplesmente apresentando um produto. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. E a Bíblia Sagrada nos levou a estarmos juntos neste lugar, unidos neste sentimento e neste pensamento, nesta denominação formatado da forma como ela está. Então, a palavra do Senhor nos traz aqui. Não é que nós abrimos um local, organizamos esse local, e agora como é que a gente vai interpretar a palavra de Deus? Não. A interpretação da palavra de Deus pelo Espírito Santo no nosso coração nos traz aqui. Então, o mais importante na nossa vida foi, é e sempre será a palavra de Deus, que revela a plenitude de Jesus Cristo. Primeiro ponto, então, para nós termos a nossa identidade ministerial, é a declaração de fé. O que a declaração de fé faz? Ela resume, a nossa declaração de fé resume 21 pontos doutrinários. E o que são pontos doutrinários? São princípios fundamentais de ensinamento, da interpretação e para a revelação de um determinado assunto. Então, para nós pegamos 21 pontos principais na palavra de Deus, e esses 21 pontos principais da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nos dão todo o leque de tudo aquilo que nós podemos fazer, agir em toda a nossa vida, em relacionamento, sociedade, casa, em todo lugar. 21 pontos que nos colocam diante do Senhor da forma como o Senhor deseja que nós venhamos a estar. Tá? Então, doutrina. O que é uma doutrina? É um princípio fundamental para um ensinamento. Né? E é isso que nós vamos ver. As 21 doutrinas ou princípios que nós temos de interpretação da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. A primeira doutrina, nós temos, e começamos, e não tem como não ser assim, é a doutrina da Trindade. Então, na apostila, todos estão com a apostila, amém? E a Bíblia ao lado, nós temos vários versículos bíblicos colocados na apostila. Infelizmente, não é possível ler todos os versículos. Nós não teríamos tempo para fazer isso, né? Então, nós vamos, um ou outro a gente vai estar lendo, mas eles estão aqui já apresentados, né? Então, a primeira doutrina é a doutrina da Trindade. Ela diz assim: cremos na existência de um único Deus trino, formado por 3 pessoas com funções diferentes, porém que compartilham de um único pensamento e uma única forma de agir, sendo indivisível, porém distintas. O Pai é o Criador, tendo no Filho a ação de concretização de todas as coisas, por inspiração do Espírito Santo. Deus é Espírito. O Pai e o Filho se unem no Espírito, fruindo desta forma um do outro no dom que, uma vez selada pelo Espírito, demonstra a essência da Trindade. Qual é? Que é a de existir um no outro e de um fazer existir o outro. A Trindade é um grande mistério, sendo a sua aceitação fruto da revelação de Deus ao homem. O Pai, cuja face é tão gloriosa que o homem mortal não pode contemplá-la e ainda viver, mas cujo coração foi tão transbordante de amor e piedade pelos seus filhos perdidos e vítimas do pecado,
que ele voluntariamente deu seu Filho unigênito para redimi-los, ou redimir-nos, né? E reconciliá-los consigo mesmo. O Filho, um só com o Pai, concebido pelo Espírito Santo e nascido da mulher, assumiu a forma de homem, suportou nossos pecados e levou nossas tristezas, e pelo derramamento do seu precioso sangue sobre a cruz do Calvário, adquiriu a redenção para todos os que nele creem. Ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e está à destra do Pai, intercedendo por aqueles por quem ele entregou a sua vida, nós. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que derramado sobre a igreja no advento do Pentecostes, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fluindo na vida de todo daqueles que aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fortalecendo nossas decisões, ajudando-nos a anular a nossa natureza pecaminosa e resgatando de nosso ser a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos aqui uma palavra que não aparece em local nenhum na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. No Antigo Testamento, você tem o judeu tendo relacionamento com Deus, com o único eterno, com o eterno, né? E o eterno se revelando de diversas formas, cujo nome é exatamente a necessidade que eles tinham dessa revelação do eterno. Então, eles chamavam Jeová Shalom, porque eles precisavam de paz. O Senhor é a nossa paz. Jeová Rafá, porque estavam precisando de uma situação de prosperidade ou de alguma ajuda financeira ou alguma ajuda no país em relação a se fortalecer economicamente. Então, Jeová Jiré, o Senhor é a minha prosperidade, né? Jeová Rafá, Jeová, tantos nomes que foram apresentados, e esses nomes, eles demonstram aquilo que o Senhor é para a pessoa. E o que o Senhor é? Como que ele mesmo se declara? Ele fala, eu sou o que sou. Ou eu sou o grande eu sou. Eu sou aquilo que você precisa. O meu nome é aquilo que você precisa. Tá? Só que era o relacionamento com o eterno. Quando nós temos os profetas anunciando Jesus Cristo, anunciando, eles não tinham entendimento ainda daquilo que aconteceria. Em Cristo, nós temos a revelação do Filho. E o Filho, ele vem, ele revela a plenitude do Pai, se revela como Filho e apresenta o Espírito Santo. Então nós temos com o Filho, com Jesus Cristo, nós temos sim a revelação. E Jesus Cristo fala, eu e o Pai somos um. E quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Então Jesus ele começa a dar a revelação da Trindade. Volto a falar, palavra que não existe na Bíblia. Não dá para você separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver na sequência o que o texto fala. Nós não acreditamos em três deuses, porque aí nós seríamos politeístas. Se nós acreditarmos que Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito Santo é outro, nós teremos três deuses. E isso nos tornaria politeístas, nos tornaria pagãos. E quando se tem uma diversidade de deuses, você tem uma concorrência entre os deuses. Não da parte dos deuses, né? Porque nós sabemos que fora do nosso Deus, daquilo que é o Senhor Deus, existem os deuses pagãos que são demônios. São os demônios mentindo e enganando as nações. Não existem deuses, né? Mesmo que a Bíblia fala, não há Deus como o nosso Deus, que os deuses da terra o adorarão, mas os deuses, na verdade, são demônios. Não são deuses, só existe um Deus. E esse Deus é o nosso Senhor. Só que quando existe a aceitação de deuses diferentes das nações, então nós temos ali o diabo enganando e nós temos os homens manipulando isso e fazendo concorrência entre os deuses. Ora, não há concorrência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a função do Pai? Mostrar a sua glória no Filho e habitar em nós através do Espírito. Qual é a glória do Filho? Nos revelar o Pai e preparar a vinda do Espírito. Qual é a glória do Espírito? É manter acesa em nós a chama do Pai na eternidade, com que nós vamos poder voltar para Ele, e isso através do noivo, que é o Filho.
mas não mostrar a si mesmo. Nenhum deles revela-se a si mesmo tão somente. Não existe isso. Existe um mostrando o outro, um existindo no outro. É um mistério. Nós somos seres materiais físicos. E é impossível esse tipo de visualização no nosso mundo físico. Talvez nós possamos ter alguma forma de interpretar isso, se nós pudermos imaginar, por exemplo, o Sol. Então nós temos o Sol, uma estrela de quinta grandeza, e o Sol, ele emana dele, né, luz e calor. Então nós poderíamos fazer uma certa comparação, como se, por exemplo, o Pai fosse o Sol, a luz fosse o Filho e o calor fosse o Espírito Santo. Sem o Pai não há luz e não há calor. Sem a luz, ninguém consegue ver a estrela, o Pai. Sem o calor, ninguém consegue sentir. Então não tem como você separar o calor da luz do Sol. Aquilo que é a função do Sol, né? É claro que o Sol não é um Deus. Mas Deus, ele está em todas as coisas, né? Nós costumamos dizer o seguinte: Deus é o Sol, Deus é a Lua, Deus é o universo, Deus é o planeta, Deus está em nós. Deus é todas as coisas, mas nada é Deus. Deus é Deus. Por quê? Porque se Deus deixar de dar atenção para qualquer coisa, quer seja nesta terra, quer seja nessa existência, no universo ou no inferno, se Deus deixar de dar atenção, imediatamente aquilo deixa de existir. Porque todas as coisas estão no controle das mãos do Senhor. E todas as coisas só subsistem por meio de Cristo. Então, se eles deixarem de dar atenção, deixei de dar atenção a uma ave, essa ave simplesmente some. Então, em tudo há a plena atenção do Senhor, porque tudo está no controle dele. E esse plano de vida que nós estamos vivendo, com todos os problemas, e as nossas vidas, e a salvação, e a esperança da salvação, tudo isso está dentro dos planos que ele estabeleceu para nos resgatar. Tudo. E o meu sofrimento? Também. Mas a tua vitória também. E a minha angústia? Também. Mas a tua alegria também. Né? Então, nós nunca poderemos desesperar num Deus que é tremendo. Ele é fantástico e não tem como nós conseguirmos visualizá-lo. O Filho nos revelou o Pai. Então nós temos um homem, né, que andou na terra, nós temos Jesus Cristo, Filho do homem, andou como homem na terra, e ali nós temos uma materialização, né, do Filho. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Espírito. Né? No início de todas as coisas, nós temos o Pai desejando criar ou recriar todas as coisas, o Espírito Santo pairando sobre a face do caos, sobre a face das águas, e o Filho, em obediência, reconstruindo todas as coisas, como o Pai queria. Então o Pai quis, o Espírito inspirou e o Filho pronunciou a palavra. O Filho é o verbo, a palavra. A gente já vai chegar nesses pontos. Mas os três, eles estão em perfeita sintonia. O que um pensa, o outro pensa. O que um faz, o outro faz. O que um quer, o outro quer. O que um não quer, o outro não quer. É perfeito. Nós não conseguimos imaginar isso. A melhor forma de nós conseguirmos imaginar a Trindade na Terra seria uma perfeita sintonia entre o marido, a esposa e os filhos. E aí a gente já vê que não é bem assim, né? Nós temos ali os nossos pequenos problemas, mas o entendimento entre o Pai, o Filho e o Espírito é perfeito. Tá? Bom, aí o texto diz assim: declaramos a nossa fé na doutrina da Trindade baseados nos seguintes fatos. Exposição bíblica, nós temos vários versículos com essa exposição bíblica. O Pai e eu somos um, enfim, né? Sendo colocado essa unidade. A rejeição do politeísmo, como nós falamos, né? Cremos num único Deus e não aceitamos nenhuma divindade inferior ou superior além de Deus. Rejeição à idolatria, não temos nenhum outro Deus diante do único Deus também. Rejeição ao paganismo, encontramos fartamente no paganismo a crença em duas ou mais divindades, e elas concorrem entre si.
Rejeição ao racionalismo cristão também. Não aceitamos o critério da razão para conceber a divindade, já que Deus não é concebido por meio de um raciocínio humano, nem por uma demonstração matemática. Deus não é fruto da inteligência da carne. Nós não criamos Deus. Então eu não posso defini-lo. Tá? Como é que eu vou definir Deus? Não fui eu quem o criou. Né? Então não há capacidade humana para você definir Deus. Eu costumo falar que o próprio termo teologia é um termo muito arrogante, porque teologia significa estudar Deus. Como é que eu vou estudar Deus? Né? É o estudo das coisas de Deus, mas estudar Deus não, né? Temos um quadro demonstrativo, peço que vocês leiam com atenção depois, né? Nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Referências aos três sendo considerados onipresentes, onipotentes, oniscientes, criadores, eternos, santos, santificadores e salvadores. Então aqui nós temos referências bíblicas trazendo a condição igual para cada um deles. E esse versículo é o que fica para nós finalizarmos esse primeiro entendimento. Lá em 1 João 5,7 ele diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Ora, o Pai, nós identificamos a Trindade, o Espírito Santo também. E a Palavra? João mesmo nos esclarece isso no seu Evangelho. No princípio era o Verbo, ou a Palavra, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós conhecemos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. A Palavra se fez carne, Jesus Cristo. Então, três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são um. Não há como separá-los ou dividi-los. Também não há um único Deus se manifestando em três momentos de três formas diferentes, como algumas crenças trazem. Porque quando Cristo estava aqui, então nós temos ali Jesus Cristo sendo batizado, né? Eis que o céu se abre e o Espírito Santo, como a forma corpórea de uma pomba, está sendo representado ali, e uma voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então você tem ali os três ao mesmo tempo. Ah, mas os três estão em posições diferentes. Não, ele não é uma pomba. Foi uma forma de conseguir dar entendimento para quem estava ali, para que nós hoje pudéssemos receber que o Espírito Santo estava ali. E uma voz falando também. Agora, isso poderia ficar intimamente, somente no coração deles, somente com Deus, poderia ficar no coração, e não precisaria ser falado também, porque se saberia, mas precisava dar testemunho aos homens daquilo. E aí nós precisamos ter uma forma de entendimento, somos limitados. Como é que eu vou entender então o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Uma voz, a forma de uma pomba, e o Filho ali. Eu preciso disso, Deus não precisa. Mas como eu preciso, então existem as formas de manifestação, existem as formas com as quais você se relaciona, a forma como você identifica cada um deles. São necessidades nossas, não de Deus. Tá? Então o Senhor ele faz um esforço tremendo, né, para nós, para que nós possamos ouvir ou ler e identificá-los. Tá? Mas é o que nós precisamos. Ele não precisa disso. Tá?